Bom, isso que vou contar aconteceu numa quinta-feira à noite, quando a gente estava voltando da quermesse da igreja lá do povoado. Eu, minha esposa e os 2 meninos, todo mundo cansado depois de um dia inteiro de festa. Era umas 10 e pouco da noite e a estrada para casa é só terra batida, dessas que quando chove vira lamaçal, mas naquele dia estava seco. O farol da minha caminhonete não é lá essas coisas. Então eu sempre vou devagar nesse trecho, porque tem muito buraco e pedra solta pelo caminho. Os meninos tinham dormido no banco de trás, cansados de tanto correr e brincar na festa. E minha mulher cochilava do meu lado, com a cabeça encostada na janela. Era só eu acordado mesmo, prestando atenção na estrada escura, escutando o ronco do motor e vendo aquele poeirão que a gente levanta quando passa. Daí, uns 15 minutos depois que saímos da festa, eu dei uma olhadinha no retrovisor, daquele jeito automático que a gente sempre faz quando está dirigindo, só para ver se tem alguém vindo atrás. Foi aí que eu vi uma coisa que no começo pensei que fosse um cachorro grande correndo na estrada. Mas quando prestei atenção melhor, vi que não estava correndo como cachorro normal, não. Estava correndo em 2 pernas, que nem pessoa, só que muito rápido demais para ser gente. E estava se aproximando da caminhonete, ganhando velocidade. Minha mulher acordou porque eu acelerei um pouquinho, meio instintivo mesmo, e perguntou se estava tudo bem. Falei que era só um bicho na estrada, para ela não se preocupar. Só que quando olhei de novo no retrovisor, a coisa estava bem mais perto, e foi quando acendeu o farol alto de outro carro que vinha de longe. Na luz daquele farol, deu para ver direito o que era, e meu sangue gelou na hora. Não era cachorro coisa nenhuma. Era um bicho grande, todo peludo, mas com focinho comprido demais. E quando abriu a boca, vi uns dentes enormes, pontiagudos, que brilhavam na luz. Os olhos eram amarelos, daqueles que refletem no escuro, mas muito mais assustadores que olho de bicho comum. E continuava correndo em 2 pernas, balançando os braços que pareciam patas dianteiras enquanto corria. Dava para escutar o barulho das patas batendo no chão, mesmo com o barulho do motor. Minha esposa olhou para trás nessa hora e gritou acordando os meninos. O mais velho perguntou o que estava acontecendo, mas mandei todo mundo se abaixar e ficar quieto. Joguei a caminhonete na 3ª marcha e pisei fundo no acelerador. O motor reclamou, fazendo aquele barulho de quem está sendo forçado, mas eu continuei acelerando. O bicho não desistia, continuava correndo atrás da gente, e parecia que estava ficando ainda mais rápido, como se a corrida tivesse animado ele. Foi aí que aconteceu a parte que me arrepia até hoje. Ele conseguiu chegar bem perto da traseira da caminhonete e deu uma patada no para-choque. Escutei o som da garra arranhando o metal, aquele barulho horrível de unha grande riscando chapa de ferro. E depois soltou um uivo que fez todo mundo dentro da caminhonete ficar em silêncio de medo. Era um som que não parecia de bicho deste mundo, grave e agudo ao mesmo tempo, que ecoou pela estrada toda. Acelerei mais ainda, forçando o motor até o limite, e consegui abrir uma distância maior. Quando chegamos no portão do sítio, desci correndo, abri tudo rapidinho, todo mundo entrou, e fechei o portão com pressa. Olhei para a estrada e não vi mais nada, só escuridão e silêncio. Mas no dia seguinte, quando o sol nasceu, fui ver a caminhonete e estavam lá as marcas. 3 riscos fundos no para-choque, marcas de garra que atravessaram a tinta e chegaram até o metal. Marca que está lá até hoje, me lembrando daquela noite. Meus filhos ficaram o dia inteiro fazendo pergunta, querendo entender o que era aquilo que correu atrás da gente. Minha mulher ficou abalada uns dias, não queria mais sair de casa depois que escurecia. E eu, toda vez que passo naquela estrada de noite, acelero um pouco mais e fico de olho no retrovisor. Porque o pessoal aqui da região fala muito de lobisomem. Sempre achei que era história para assustar criança. Mas depois do que vi naquela noite, não dou mais risada quando alguém fala dessas coisas. Porque eu sei que existe, vi com meus próprios olhos.
Moro aqui neste sítio há bastante tempo e sempre teve uma coisa que acontece todo fim de tarde que me chama a atenção. Quando o sol começa a baixar, ali pelas 5:30, 6 horas, sempre aparece um redemoinho bem no meio do terreiro. Não é desses redemoinhos comuns que a gente vê por aí quando está ventando forte. Este é diferente, bem redondinho, que levanta só a poeira do centro do terreiro e fica girando ali por uns 2, 3 minutos. Depois some de repente, como se alguém tivesse desligado ele. No começo, eu e minha mulher achávamos que era coisa normal do lugar. Vento que bate diferente por causa do milharal que tem ali do lado, ou por causa da posição das árvores. Coisa da natureza mesmo, sabe como é. Mas depois que o redemoinho passa, sempre fica um silêncio esquisito, que não é silêncio normal. É como se todos os bichos parassem de fazer barulho ao mesmo tempo. Passarinho para de cantar, galinha para de cacarejar, grilo fica mudo, até os cachorros ficam quietos. E é nessa hora de silêncio que começa o assovio. É um assovio bem fininho, agudo, que parece que vem de todo lugar ao mesmo tempo. Já tentei várias vezes descobrir de onde sai esse som. Já andei o terreiro todo procurando. Olhei atrás das árvores, no galpão, em todo canto. Mas não acho a origem do assovio. É como se o som não tivesse lugar certo. Como se viesse do ar mesmo. Fica ali uns 10, 15 minutos assoviando essa melodia estranha. E depois para. E no dia seguinte, quando vou cuidar dos animais, sempre tem coisa fora do lugar. As crinas dos cavalos ficam todas trançadas, mas não é trança que pessoa faz. É uma trança miudinha, bem apertadinha, feita com muito capricho, que nem eu, nem minha mulher conseguiríamos fazer. E não é só as crinas. As coisas do galpão sempre mudam de lugar durante a noite. A sela que deixo num canto aparece no outro. A enxada que estava encostada numa parede aparece no meio do chão. O saco de ração que deixo bem fechado aparece aberto, com a ração espalhada pelo chão. Coisa que não tem explicação. Os cachorros, que normalmente latem para qualquer barulho estranho, nessas noites ficam quietinhos, encolhidos na casinha deles, como se tivessem medo de alguma coisa. Comentei isso com meu vizinho, e ele sugeriu que eu colocasse uma câmera para filmar o terreiro durante a noite, para ver se descobria o que estava acontecendo. Consegui pegar emprestado uma câmera pequena e deixei filmando a noite toda. No dia seguinte, quando fui ver a gravação, tinha filmado o redemoinho certinho, na hora que sempre aparece. E o mais interessante é que gravou o assovio também. Dá para escutar bem claro na gravação. Aquele som fininho que dura vários minutos. Só que quando você olha a imagem, não tem nada no terreiro. Só terra, árvores e o assovio tocando sem ter de onde vir. Mostrei a gravação para alguns amigos e todo mundo ficou sem saber explicar. Um deles disse que podia ser algum passarinho noturno, mas que passarinho assovia sempre no mesmo horário, todo dia, por tanto tempo. Uma vizinha mais velha que mora na região há muitos anos viu a gravação e balançou a cabeça. Disse que conhecia bem esse tipo de coisa, que era travessura de Saci mesmo. Falou que Saci gosta de fazer essas brincadeiras, mexer com os animais, bagunçar as coisas da gente, fazer trança no pelo dos bichos. Disse que eu podia tentar fazer um acordo com ele, deixando um presente que Saci gosta. Sugeriu que eu deixasse um cigarro de palha ali na varanda, todo dia no final da tarde, antes do redemoinho aparecer. Achei meio besteira, mas como a situação estava me incomodando, resolvi tentar. Comecei a deixar um cigarro de palha na varanda todo dia, bem na porta da frente da casa. E funcionou. Não parou completamente, mas diminuiu muito. O redemoinho ainda aparece, o assovio ainda toca, mas as crinas dos cavalos não ficam mais trançadas todo dia, só de vez em quando. E as coisas do galpão não ficam mais tão bagunçadas. É como se a gente tivesse feito um acordo mesmo. Eu deixo o fumo, ele diminui as travessuras. Minha mulher acha que é só coincidência, que essas coisas não existem. Mas eu continuo deixando o cigarro todo dia, porque desde que comecei com isso, a situação melhorou.
E se tem alguma coisa ali que quer brincar com a gente, pelo menos agora tá mais sossegada. Crio cabras aqui no sítio há um bom tempo e sempre foi tranquilo. Nunca tive problema maior com os bichos. Eram 23 cabras no total, tudo bicho adulto, sadio, que eu cuidava bem. Dava comida todo dia de manhã cedo e de tardinha, água sempre fresca, mantinha o curral limpo. Bichos que eu conhecia um por um, sabia o jeito de cada um. Na terça-feira de manhã, quando fui dar a comida, como sempre faço, cheguei no curral e vi uma coisa que nunca vou esquecer na vida. Todos os bichos estavam mortos. Os 23, sem exceção. Mas não estavam mortos de jeito normal. Não tinha sinal de briga, não tinha sangue espalhado pelo curral, nada quebrado ou fora do lugar. Eles estavam todos deitados, cada um no seu cantinho, como se tivessem simplesmente dormido e não acordado mais. A posição era natural, igual quando eles dormiam de noite. Só que quando cheguei mais perto, vi que todos eles estavam completamente secos. Não tinha uma gota de sangue no corpo de nenhum. Era como se alguém tivesse sugado todo o sangue, deixando só a carcaça. E cada um tinha 2 furinhos bem pequenos no pescoço, um do lado do outro, redondos e certinhos, como se fosse feito com uma agulha grossa. Não era a marca de dente de cachorro, nem de onça, nem de bicho nenhum que eu conhecia da região. Chamei meu vizinho para ver, porque não estava acreditando no que via. Ele chegou, olhou tudo e ficou igual a mim, sem entender nada. Falou que em 40 anos morando no interior, nunca tinha visto coisa parecida. Decidimos chamar a polícia, porque achamos que podia ser maldade de alguém, gente querendo me prejudicar por algum motivo. O policial veio, examinou tudo, tirou foto dos bichos, mediu os furinhos no pescoço, mas ele também ficou sem explicação. Perguntou se eu tinha escutado algum barulho durante a noite, se os cachorros tinham latido, se tinha visto movimentação estranha. Respondi que não, que tinha sido uma noite normal. Os 2 vira-latas que tenho, que são bravos e latem para qualquer coisa diferente, ficaram quietos a noite toda. Nem se mexeram da casinha. A cerca do curral estava intacta, sem buraco, sem nada quebrado. O portão estava fechado exatamente como eu tinha deixado na noite anterior. Não tinha pegada estranha no chão, não tinha rastro de bicho grande, não tinha nada que explicasse como alguém tinha entrado ali, matado 23 bichos sem fazer barulho nenhum e saído sem deixar marca. O policial disse que podia ser ataque de cachorro doente, desses que ficam com raiva e atacam outros animais. Mas eu perguntei, que cachorro mata 23 bichos de uma vez, suga todo o sangue e não faz barulho nenhum? Ele não soube responder. Disse que ia investigar, mas até hoje não voltou com resposta nenhuma. Os vizinhos vieram ver também, todo mundo curioso com o que tinha acontecido. Nunca tinham presenciado coisa igual. Uma vizinha mais velha ficou olhando os furinhos no pescoço dos bichos, balançando a cabeça devagar. Perguntei se ela sabia o que podia ter sido, e ela olhou em volta, como se tivesse com medo de alguém escutar, e falou baixinho, chupa-cabras. Achei que ela estava brincando, mas o rosto dela estava sério. Disse que já tinha ouvido falar dessa criatura, que ataca animais de noite, suga o sangue todo e some sem deixar rastro. Que já tinha acontecido em outros lugares da região, com ovelha, com cabra, com galinha. Sempre do mesmo jeito, bicho morto sem sangue e 2 furinhos no pescoço. Tive que jogar fora todos os bichos porque ninguém quis comprar carne de animal que morreu desse jeito estranho. Foi um prejuízo enorme, perdi tudo que tinha investido nos bichos, mais o lucro que esperava ter com a venda. Desde aquela noite não crio mais cabra. Comprei umas galinhas, mas fico sempre atento, sempre tranco tudo muito bem quando anoitece. Os cachorros que antes dormiam soltos no terreiro, agora prendo dentro de casa na hora de dormir. Porque se existe bicho que consegue matar 23 cabras numa noite só, sem fazer o menor barulho, sem deixar rastro, então não é brincadeira.
É coisa muito séria e eu não quero passar por isso de novo. Até hoje, quando escuto barulho estranho de noite, fico acordado, prestando atenção. Porque agora eu sei que tem coisas por aí que a gente não entende e que podem aparecer quando menos espera. Me ofereceram um trabalho de vigia num sítio que estava abandonado há uns meses. O dono tinha mudado para a cidade grande e deixou o lugar meio largado, mas como tinha alguns equipamentos e ferramentas de valor lá, ele queria alguém para ficar de olho durante as noites. Serviço tranquilo, pensei. Era só ficar lá das 6 da tarde até as 6 da manhã, dar umas voltinhas pelo terreiro de vez em quando, ver se não tinha movimento suspeito. O pagamento estava bom e eu precisava do dinheiro mesmo, então aceitei na hora. A primeira noite foi sossegada. Lugar silencioso, desses que fica muito quieto quando escurece, mas nada que me incomodasse. Fiquei na varanda da casa, lendo revista, tomando café, só observando. De vez em quando levantava e dava uma caminhada pelo terreiro, mais para não ficar parado do que por necessidade mesmo. Não aconteceu nada demais. A segunda noite que começou a coisa estranha. Devia ser umas 2 da manhã quando vi um movimento lá no fundo do quintal, perto de onde tem umas árvores grandes. Peguei a lanterna e fui ver o que era, achando que podia ser algum ladrão tentando entrar na propriedade. Quando cheguei mais perto, vi que era um homem nu caminhando devagar entre as árvores. Achei muito esquisito, né? Que pessoa anda nua por aí no meio da madrugada? Pensei que podia ser alguém com um problema mental, dessas pessoas que saem de casa desorientadas e ficam perambulando por aí. Gritei para ele, perguntei o que estava fazendo ali, se precisava de ajuda. Ele parou de andar e olhou na minha direção, mas não respondeu nada. Estava muito escuro para eu conseguir ver o rosto, só dava para ver a silhueta mesmo. Falei para ele que aquele lugar era propriedade privada, que ele precisava sair dali. Foi aí que aconteceu a coisa mais estranha que já presenciei na vida. O homem se agachou no chão, ficando de 4, igual cachorro, e começou a se contorcer, fazendo uns sons baixos que não pareciam de pessoa. Gemidos estranhos, meio sufocados. Enquanto ele se mexia assim no chão, o corpo dele começou a mudar. Cresceu pelo por todo lado, bem rápido, e o rosto foi se transformando, ficando mais comprido, mais pontudo. Os sons que saíam da boca dele viraram rosnados, grossos e assustadores. Em poucos minutos não era mais homem. Era um bicho grande e peludo que se levantou nas patas traseiras e saiu correndo em direção ao paiol que fica nos fundos do terreiro. Escutei a porta do paiol bater com força e depois ficou tudo em silêncio. Fiquei parado ali onde estava, sem conseguir me mexer, tentando processar o que tinha acabado de ver. Era coisa de filme de terror, dessas transformações que a gente vê no cinema e sabe que é mentira. Só que eu tinha visto com meus próprios olhos, ali na minha frente. Homem virando bicho, do jeito mais real possível. Fiquei uns 10 minutos ali, meio em choque, pensando se devia ir embora correndo ou se devia ir até o paiol ver o que tinha lá dentro. A curiosidade acabou vencendo o medo. Fui andando bem devagar até a porta do paiol, pisando com cuidado para não fazer barulho. Encostei o ouvido na porta de madeira e escutei uma respiração pesada vindo de dentro. Não era respiração de pessoa, era respiração de bicho grande, ofegante, como se tivesse acabado de correr muito ou tivesse muito agitado. De vez em quando ouvia um rosnado baixo, meio abafado pela porta. Fiquei ali escutando por alguns minutos, com o coração batendo forte, tentando entender o que estava acontecendo. Depois voltei para casa onde eu ficava durante a vigília, mas não consegui relaxar pelo resto da noite. Ficava pensando no que tinha visto, me perguntando se era real mesmo ou se eu estava ficando maluco. Quando amanheceu, fui até o paiol para investigar. A porta estava aberta e dentro não tinha nada de estranho. Só algumas ferramentas velhas e uns sacos de adubo encostados na parede.
Mas no chão de terra tinha pegadas, pegadas de pata de bicho grande bem marcadas. Só que também havia pegadas de pé humano, como se alguém tivesse saído dali caminhando normalmente. Naquela mesma manhã, procurei o dono do sítio e disse que não podia continuar no trabalho. Inventei uma desculpa, falei que tinha conseguido outro emprego melhor. Ele tentou me convencer a ficar, até ofereceu mais dinheiro, mas eu não quis. Tinha visto coisa demais naquele lugar. Desde então, fico pensando no que foi aquilo. Se realmente vi um homem se transformando em bicho, ou se foi coisa da minha imaginação. Mas as pegadas estavam lá, no chão do paiol. E aquela respiração que escutei não era de pessoa. Disso eu tenho certeza absoluta. Sempre fui meio cético com essas histórias que o pessoal mais velho conta sobre encruzilhada e essas coisas de religião. Meu avô vivia falando que tinha coisa que não se mexe, que é perigoso, mas eu nunca levei muito a sério. Até o ano passado, quando a situação ficou realmente apertada aqui no sítio. Tinha plantado milho e feijão, como sempre faço, investido uma boa grana em semente boa, adubo, essas coisas todas. Só que veio uma seca danada que durou meses, coisa que não via há anos. Sol quente todo dia, nenhuma nuvenzinha no céu e minha plantação secando aos poucos. Perdi quase tudo que tinha plantado e ainda por cima tinha que pagar o financiamento do banco, mais os fornecedores, mais um monte de conta que já estava atrasada. Situação desesperadora mesmo, sem saber para onde correr. Minha mulher ficava preocupada, não dormia direito de tanto estresse, e os filhos perguntando por que não tinha mais dinheiro para comprar as coisas que eles queriam. Foi numa dessas noites sem dormir que lembrei das histórias do meu avô sobre encruzilhada. Ele sempre falava que quando a pessoa está sem saída mesmo, pode pedir ajuda lá na encruzilhada, só que depois tem que pagar o preço. Sempre achei que era conversa de gente antiga, superstição boba. Mas estava tão desesperado que resolvi tentar, mesmo sem acreditar direito. Uma noite, lá pela meia-noite, quando todo mundo estava dormindo, peguei uma garrafa de cachaça boa, uma vela preta que consegui numa loja de artigos religiosos e uma galinha gorda que eu tinha no terreiro. Fui caminhando até a encruzilhada que fica perto daqui, onde a estrada principal encontra com a estradinha que vai para o cemitério velho. Lugar meio assombrado, que o pessoal evita passar de noite por causa das histórias que contam. Cheguei lá meio sem jeito, porque nunca tinha feito aquele tipo de coisa antes. Deixei as oferendas bem no centro da encruzilhada, acendi a vela preta e comecei a falar. Contei sobre a situação difícil que estava passando, sobre as dívidas, sobre a preocupação com a família. Pedi ajuda para quem tivesse poder naquele lugar, prometendo que se as coisas melhorassem, eu ia retribuir de algum jeito. Não sabia direito como fazer, então falei do coração mesmo, explicando meu desespero. A vela ficou queimando ali no meio da estrada e eu voltei para casa meio sem acreditar que aquilo podia dar resultado. Mas sabe que funcionou? Na semana seguinte, começou a chover, bem na época certa, para salvar o que restava da plantação. Chuva na medida certa, nem de mais, nem de menos, como se alguém tivesse controlado o tempo especialmente para mim. A plantação que eu achava perdida começou a brotar de novo, crescendo mais bonita do que nunca. Milho alto e forte, feijão carregado, coisa que nunca tinha visto igual. A colheita foi a melhor da minha vida. Consegui pagar todas as dívidas. Ainda sobrou dinheiro para fazer umas melhorias na casa e comprar algumas coisas que a família precisava. Pensei que tinha dado tudo certo, que aquela história de ter que pagar preço era apenas lenda. Mas daí começaram as coisas estranhas em casa. Primeiro foram as pegadas queimadas no chão do meu quarto. Acordei numa manhã e tinha 4 marcas redondas no assoalho de madeira, bem do lado da cama onde eu durmo. Marcas que pareciam pegadas de ferradura, só que queimadas na madeira, como se alguém tivesse pisado ali com ferro em brasa. Achei esquisito, mas pensei que podia ter sido alguma coisa que caiu do teto
ou cinza de cigarro, sei lá. Mas no dia seguinte as marcas apareceram de novo, sempre no mesmo lugar. Sempre 4 pegadas bem definidas. E todo dia tinham marcas novas, como se um cavalo tivesse andando dentro do meu quarto durante a madrugada. Junto com as pegadas, começou também um cheiro forte de enxofre toda noite, daquele cheiro de fósforo queimado, só que muito mais intenso. O cheiro ficava mais forte com o passar dos dias e as pegadas apareciam sempre no mesmo horário, lá pelas 3 da manhã. Eu ficava acordado às vezes, tentando flagrar o que estava acontecendo, mas nunca conseguia ver nada. Só escutava um som de casco batendo no chão de madeira, bem devagar, como se alguém tivesse cavalgando pela casa. Minha mulher ficou assustada com a situação. Disse que nunca tinha visto coisa parecida e começou a ter medo de dormir no quarto. Procurei uma benzedeira da região, mulher que o pessoal respeita porque entende dessas coisas sobrenaturais. Contei para ela tudo o que tinha acontecido, desde o pedido na encruzilhada até as pegadas queimadas. Ela ouviu tudo calada, balançando a cabeça devagar, e quando terminei de contar, ela suspirou fundo. Disse que eu tinha feito uma coisa muito perigosa, que encruzilhada não é brincadeira, que quem pede favor lá tem que pagar depois, e o pagamento não é em dinheiro. Perguntei o que eu podia fazer para resolver a situação, e ela falou que não sabia ao certo, que cada caso era diferente, que eu tinha que esperar para ver o que iam cobrar de mim. As pegadas continuam aparecendo toda noite, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário. O cheiro de enxofre está ficando cada vez mais forte, e agora eu escuto claramente o barulho de cavalo andando pela casa durante a madrugada. Às vezes, ouço até uma voz baixa, como se alguém estivesse conversando com os animais, dando comandos. Minha família está com medo. Os vizinhos já começaram a comentar que tem coisa estranha acontecendo aqui em casa. E eu fico pensando que preço vou ter que pagar por aquela ajuda que recebi. A colheita foi boa, consegui resolver meus problemas financeiros, mas agora sei que tenho uma dívida pendente. E pelos sinais que estou vendo, não vai ser fácil quitar essa conta. Aqui perto de onde moro tem uma mata fechada que o pessoal da região conhece bem por causa da história do lugar. Anos atrás, funcionava lá um terreiro de candomblé, lugar onde faziam as cerimônias e os rituais da religião. Hoje em dia, só restaram umas ruínas mesmo, paredes meio caídas, pedaços de telha quebrada, espalhados pelo chão e mato crescendo por cima de tudo. O último pai de santo que cuidava do lugar morreu há uns 10 anos. E desde então, ninguém mais mexe com aquilo. Lugar meio abandonado que dá um clima pesado, sabe como é. Mas toda terça-feira de noite, sempre no mesmo horário, lá pelas 9, 10 horas, começa a sair um som de atabaque de dentro da mata. Toque bem definido, daqueles tambores grandes que usam nas macumbas, batendo no ritmo certinho da religião. Primeira vez que escutei esse som, pensei que tinha alguém fazendo cerimônia lá dentro, algum pessoal que ainda usava o lugar para fazer os trabalhos. Mas quando perguntei para os vizinhos mais antigos, todo mundo falou que não tinha ninguém mexendo com essas coisas por lá há muito tempo, que o terreiro estava abandonado mesmo, que ninguém mais frequentava aquele lugar. Mesmo assim, toda terça-feira o atabaque toca. Sempre com o mesmo ritmo, sempre no mesmo horário. E não é som baixo que você tem que prestar atenção para escutar. É som alto, bem nítido, que dá para ouvir claramente daqui de casa, que fica a uns 400 metros da mata. Sempre o mesmo padrão. Começa devagar, vai esquentando o ritmo aos poucos e depois para de repente, como se alguém tivesse desligado um aparelho de som. Minha mulher não gosta nem que eu comente sobre isso. Diz que é melhor não mexer com essas coisas, que pode trazer problema para nossa família. Mas eu sempre fiquei curioso, querendo saber de onde vinha aquele som, se tinha realmente alguém lá dentro ou se era alguma outra explicação.
Numa terça-feira, resolvi matar a curiosidade de uma vez por todas. Peguei uma lanterna boa, botei uma roupa velha que podia sujar, e quando o atabaque começou a tocar, fui seguindo o som mata adentro. O lugar é fechado mesmo, cheio de cipó e espinho, mas tem umas trilhinhas antigas que ainda dá para usar. Comecei a caminhar na direção do som, que parecia vir lá do fundo da mata, onde ficavam as ruínas principais do terreiro. Só que quanto mais eu andava, mais distante o atabaque parecia ficar. Era uma coisa estranha, porque o som continuava alto e claro, mas sempre lá na frente, sempre mais longe do que eu conseguia chegar. Andei uns 20 minutos seguindo aquele toque, passando pelas ruínas antigas, vendo os restos das construções cobertas de musgo e trepadeira, lugar que realmente dava arrepio, cheio de energia pesada, desses que você sente que tem história ali. Mas o atabaque continuava tocando à distância, como se tivesse vida própria, como se ficasse se movendo pela mata para não deixar eu me aproximar. Tentei acelerar o passo, seguir o som mais de perto, mas era inútil. Sempre que achava que estava chegando perto, o toque parecia se afastar mais um pouco. Continuei caminhando por mais um tempo, já começando a ficar cansado, quando de repente o som parou completamente. Silêncio total na mata, nem som de grilo, nem vento nas folhas, nada. Fiquei parado ali no meio das árvores, só eu e a lanterna, tentando entender o que tinha acontecido. Foi nessa hora que percebi que não sabia mais onde eu estava. Todas as trilhas pareciam iguais. Tudo era mato fechado e escuro ao meu redor. Tentei voltar pelo caminho que achava que tinha vindo, mas acabei me perdendo ainda mais. A mata parecia ter mudado enquanto eu estava andando, como se tivesse crescido ou se reorganizado. Comecei a ficar nervoso, porque já era tarde da noite, e se eu não voltasse logo, minha mulher ia ficar preocupada. Andei para vários lados, sempre achando que ia reconhecer algum ponto de referência, mas não conseguia me orientar. Era como se a mata tivesse me engolido, me levado para um lugar que eu não conhecia, mesmo sendo uma área que fica pertinho da minha casa. Passei horas andando em círculo, tentando achar a saída, com a bateria da lanterna começando a enfraquecer. Já estava ficando desesperado quando começou a clarear o dia. Com a luz do sol, consegui finalmente me orientar. E me achei numa trilha que eu conhecia bem. Trilha que passa bem perto de casa e que eu uso quase todo dia. Como se a mata tivesse me carregado a noite toda e depois me depositado ali quando quis. Quando cheguei em casa, minha mulher estava acordada, preocupada. Disse que tinha passado a noite toda me esperando. Contei que tinha me perdido na mata, mas não entrei em detalhes sobre o que tinha acontecido, porque até hoje eu não consigo entender como que me perdi numa mata que conheço bem, numa área que fica a poucos minutos de casa. E como que de repente, quando amanheceu, apareci numa trilha familiar, como se alguém tivesse me guiado até lá. Desde aquela noite não volto mais na mata quando escuto o atabaque tocar. Fico aqui em casa mesmo, ouvindo o som à distância, porque tem alguma coisa naquele lugar que não quer visita, que prefere ficar sozinha com seus mistérios. E eu aprendi a respeitar isso. Há uns 4 meses, comecei a escutar uma coisa bem estranha, sempre que volto tarde do sítio do meu vizinho. Vou lá quase todo dia ajudar ele com alguns serviços, e às vezes demoro até mais tarde. Então, volto para casa caminhando pela estradinha de terra que liga as duas propriedades. São uns 2 quilômetros de distância, caminho que faço sempre, que conheço de cor e salteado. Como não tem iluminação na estrada, sempre levo um lampião a querosene para clarear o trajeto e evitar tropeçar nos buracos. De uns tempos para cá, sempre quando estou fazendo esse percurso de volta, começo a escutar um barulho característico de carroça atrás de mim. Aquele som inconfundível de roda de madeira girando sobre a terra, rangendo nos eixos, junto com o barulho ritmado dos cascos do animal batendo no chão.
No início achei que era algum vizinho voltando do trabalho também, talvez carregando lenha ou milho na carroça, coisa normal por aqui. Mas quando eu parava para esperar a carroça me ultrapassar, o som parava junto comigo. E quando eu voltava a andar, o barulho voltava também, sempre mantendo a mesma distância atrás de mim. Achei muito esquisito isso, né? Que carroceiro para toda vez que o pedestre para. Resolvi parar numa dessas vezes e olhar direito para trás, ver quem era que estava vindo. Levantei o lampião bem alto para jogar luz na estrada toda e não vi absolutamente nada. Estrada completamente vazia, só eu ali parado. Mas o barulho da carroça continuava, bem nítido, como se tivesse alguém bem pertinho de mim. Som de roda girando, de casco de animal, até o barulho da carga balançando na carroceria. Barulho que não tinha como estar imaginando, porque era muito real, muito detalhado. Isso passou a acontecer toda noite que eu voltava tarde do sítio vizinho. Sempre o mesmo padrão, barulho de carroça atrás de mim, que parava quando eu parava e voltava quando eu andava. E nunca tinha nada para ver na estrada. Nem rastro de roda, nem marca de casco, nada. A terra da estrada fica sempre meio mole depois das chuvas. Então, se realmente tivesse carroça passando por ali, tinha que deixar marca. Mas não deixava nenhuma. Terra lisinha, como se nunca tivesse passado ninguém por aquele caminho. Comecei a ficar meio nervoso com essa situação, porque não conseguia entender o que estava acontecendo. Será que estava ficando maluco, ouvindo coisa que não existia? Resolvi conversar com o padre da nossa igreja, homem que sempre respeitei muito, que conhece bem a comunidade e costuma dar bons conselhos. Contei para ele sobre o barulho da carroça invisível e percebi que ele ficou meio preocupado com minha história. Perguntou se eu não tinha feito alguma promessa recentemente, algum pedido em lugar inadequado. Falei que não costumava mexer com essas coisas, mas daí lembrei de uma situação que tinha acontecido há alguns meses. Quando estava passando por dificuldades financeiras, numa noite parei numa encruzilhada e meio que pedi ajuda, assim meio sem jeito, sem saber direito como fazer. Contei isso para o padre e ele balançou a cabeça com uma expressão séria. Disse que às vezes a gente faz esses pedidos sem pensar nas consequências, mas que depois pode vir cobrança. Que quem pede favor em encruzilhada precisa cumprir o que promete, senão fica devendo. Perguntei quem era que vinha cobrar essas dívidas. E ele respondeu que era melhor eu não saber os detalhes, que o importante era resolver a situação antes que piorasse. Falou sobre cocheiro de encruzilhada, disse que não era brincadeira, que quando a pessoa não paga o que deve, ele vem buscar de outro jeito. O problema é que eu não lembro direito o que foi que prometi naquela encruzilhada. Foi numa época de desespero, falei várias coisas meio atrapalhadas, sem pensar direito. Não sei se prometi acender vela, fazer oferenda, ir na igreja, não tenho certeza de nada. E agora fico pensando se esse barulho de carroça tem a ver com aquela promessa esquecida. O padre sugeriu que eu tentasse lembrar do que tinha prometido e cumprisse logo, antes que a situação ficasse mais complicada. Mas, por mais que eu tente, não consigo recordar exatamente o que foi que falei naquele dia. O barulho da carroça continua toda noite e cada vez parece mais próximo, mais real. Ontem à noite, chegou a escutar a voz rouca do carroceiro falando com os animais, mandando eles irem mais devagar. Mas quando me virei para olhar, continuava não tendo nada na estrada. Só eu, o lampião, e aquele som que não para de me seguir. Tô começando a ficar com medo de sair de casa depois que escurece, porque não sei o que esse cocheiro invisível quer comigo. E tenho a impressão de que ele está ficando mais impaciente, mais próximo a cada noite. Trabalho transportando leite fresco do sítio para a vila há uns bons anos, é meu ganha-pão. Saio cedinho de manhã com o caminhãozinho carregado de latas e volto no final da tarde, depois de vender tudo na feira. Trajeto que conheço de cor.
cada curva, cada lombada da estrada. Tem uma curva no meio do caminho que o pessoal daqui chama de curva do Mato Grosso, porque fica bem no meio de uma mata fechada dos dois lados. Lugar meio sombrio mesmo durante o dia, que sempre me deu uma sensação estranha, mas nunca tinha acontecido nada demais por lá. Na semana passada, numa quinta-feira de tarde, quando estava voltando da vila depois de vender o leite, bem naquela curva famosa, vi uma moça parada na beira da estrada. Chamou minha atenção porque estava vestida toda de branco, com um véu cobrindo o rosto, parecendo uma noiva. Coisa estranha de se ver numa estrada de terra no meio do mato, né? Quando percebeu que eu estava chegando, ela acenou com a mão, fazendo sinal para eu parar o caminhão. Pensei que podia ser alguém que estava precisando de ajuda, talvez perdida, ou que tinha acontecido alguma coisa com ela. Então encostei o caminhãozinho na beira da estrada e abaixei o vidro da janela. Ela se aproximou devagar e pediu carona para a vila, com uma voz baixinha, meio abafada por causa do véu que cobria o rosto. Falei que não tinha problema nenhum, que podia levar ela sim, apesar de achar meio estranho alguém tão bem vestida estar sozinha naquele lugar ermo. Quando fui abrir a porta do caminhão para ela subir, aconteceu uma coisa muito esquisita. No momento que encostei a mão na maçaneta da porta, senti um frio terrível, um gelo que subiu pelo meu braço todo e me travou ali mesmo. Era como se tivesse tocado numa pedra de gelo, só que muito pior. Um frio que fazia doer até o osso. Pisquei os olhos, meio tonto com aquela sensação estranha, e quando olhei de novo para onde a moça estava, ela não estava mais do lado da porta. Estava na carroceria do meu caminhão, lá atrás, sentada no meio das latas vazias de leite. Como que ela foi parar lá tão rápido? Nem vi ela se mover, nem escutei barulho de alguém subindo na carroceria. Foi como se tivesse se teleportado para lá. E estava fazendo um som estranho, como se estivesse chorando, mas era um choro abafado, meio sufocado pelo véu. Soluços que arrepiavam a gente de ouvir. Som triste que dava uma angústia no peito. Resolvi não fazer perguntas e tocar o caminhão para frente, porque quanto mais rápido chegasse na vila, melhor para todo mundo. Durante todo o trajeto, continuei escutando aquele choro baixinho vindo de trás, aqueles soluços que me deixavam nervoso e com vontade de acelerar mais. Tentei olhar pelo retrovisor algumas vezes, mas o véu cobria o rosto dela completamente. Não dava para ver nada além da silhueta sentada ali, balançando com o movimento do caminhão. Quando finalmente cheguei na entrada da vila, parei o caminhão e desci para falar com ela, perguntar onde exatamente ela queria descer. Mas quando olhei na carroceria, não tinha mais ninguém lá. A moça tinha sumido completamente, sem eu ter visto ela descer, sem ter escutado barulho nenhum. Pensei que ela tinha saltado em algum ponto do caminho sem eu perceber, mas eu não tinha parado nem uma vez durante o trajeto e não tinha ouvido o som de ninguém descendo do caminhão. Simplesmente desapareceu. Foi aí que notei uma coisa muito estranha que me deixou ainda mais confuso. Todas as latas de leite que eu tinha levado para a vila de manhã, que tinham voltado vazias na carroceria, agora estavam cheias de novo. Só que não era leite que tinha lá dentro. Era água. Água barrenta e suja, que nem água de açude ou de córrego poluído. Água escura com cheiro ruim, que parecia ter vindo de algum lugar sujo. 20 latas que estavam limpas e vazias quando saí da vila, agora cheias dessa água nojenta, que ninguém sabia de onde tinha vindo. Não fazia sentido nenhum aquilo. Como que água barrenta aparece dentro de latas fechadas? E de onde veio tanta água assim? Não tinha chovido naquele dia. Não tinha passado por nenhum rio ou córrego no caminho. Não tinha explicação lógica para aquilo. Tive que jogar toda aquela água fora, porque não servia nem para lavar alguma coisa de tão suja que estava. Voltei para casa sem entender nada do que tinha acontecido. Contei o caso para minha mulher e ela ficou preocupada. Disse que eu não devia ter dado carona para a moça. Que mulher vestida de branco aparecendo na estrada não é coisa boa, que pode ser assombração ou coisa pior.
Desde aquele dia, evito passar pela curva do Mato Grosso no final da tarde. Prefiro dar uma volta maior, ir por outro caminho, mesmo demorando mais tempo. Porque se aquela moça de branco aparecer de novo, eu não sei o que pode acontecer. E não quero correr o risco de perder mais um carregamento, nem passar por aquele susto novamente. Ainda fico pensando em como ela sumiu do caminhão sem fazer barulho e de onde veio toda aquela água suja que apareceu nas latas. Coisa que não tem explicação normal e que me dá arrepio só de lembrar.